Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma edição extraordinária. Então, como vocês sabem, meus amigos, terça-feira nós teremos a visita da nossa queridíssima amiga e parceira Thaisa Kashimoto. E eu achei por bem adiantar as informações de exopolítica, de geopolítica, porque, de fato, estamos num ritmo alucinante, frenético. As notícias não param. E tem mais. Estamos, de fato, vivenciando os momentos finais. Tempos emocionantes nos aguardam. O BIDE está totalmente encurralado, a situação dele é crítica. Na última pesquisa ele estava com 38 pontos de aprovação, caiu para 33. Agora ligou o alerta vermelho, de verdade. E isso às portas da corrida presidencial. E tem um agravante. O agravante é que o processo de impeachment já se iniciou. Ele não pode dar em nada, mas ele tem a missão de desgastar o BIDE, e isso vai cumprir muito bem. Então isso vai rolar até junho, julho do ano que vem, e tem o papel, tem o propósito de desgastar a imagem, a reputação do BIDE ainda mais. Tanto é, meus amigos, que até o Obama já atirou a toalha, já jogou a toalha. Ele não acredita na vitória do BIDE. E o loirão vence em todos os cenários. A questão econômica, o Fed está caindo de podre, sistema fiduciário, é uma questão de tempo, essa bolha financeira vai explodir a qualquer momento. O BRICS, por sinal, lastro ouro, aliás, muitos bancos centrais já estão adquirindo ouro, já se preparando, porque eles sabem que, de fato, o grande reset ao modo de Davos não vai rolar mesmo. Então, eles estão acreditando na alavancada, na vitória do BRICS, que é um sistema econômico alternativo, lastro ouro, lastro commodities, que está cada vez mais tendo adesão de mais e mais países. Acredita que vai ter 23, 24 países, na atualidade são 11, mas a perspectiva é que aumente ainda mais. A Holanda já foi retomada, a Hungria, a Europa, principalmente a França, já está reconsiderando, já está na mesa de negociações, isso é nítido. Então os escuros não têm por onde vencer. A questão da Ausantia já acabou. Aquilo simplesmente só precisa ser formalizado. O Zé já foi totalmente derrotado. E nós sabemos, meus amigos, que a questão da Ausantia seria determinante nesta batalha. Aliás, seria o marco da virada da Aliança da Terra. Então os escuros não têm mais por onde correr. Eles estão perdendo de forma vexatória. E, por certo, eles vão tentar recorrer alguma iniciativa escusa para tentar melar a vitória da luz. E eles vão tentar, sim, tirar um coelho da cartola. A gente não sabe exatamente o que vai ser. Pode ser uma invasão de falsa bandeira. A gente sabe que o Chuck Schumer, ele que foi o autor da lei de divulgação severa, rígida, que iria obrigar as corporações a entregarem todo o material que eles sabem sobre os extraterrestres e tecnologia reversa, foi obstruído, infelizmente, foi redigido, foi diluído, e agora nós temos uma mera lista, um catálogo de OVNIs. Foi reduzido a um mero catálogo de OVNIs. E eu acho que ele fez isso, aliás, não é só a minha opinião, é a opinião também do Dr. Michael Salla, ele fez isso de propósito, porque ele não fez lobby nenhum no Congresso para que esta lei fosse promulgada, entrasse em vigor, fosse sancionada pelo Congresso. E ele simplesmente cruzou os braços. Então, existem algumas hipóteses. Ele pode ter feito isso para tentar desviar a atenção dos escândalos do BIDE, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade também foi chamar a atenção com relação aos OVNIs para preparar o terreno para uma eventual invasão de falsa bandeira, que foi profetizada, inclusive, pelo Wernher Van Braun. A sua própria secretária pessoal fez essa denúncia no Disclosure 1.0, presidido pelo Dr. Greer, em 2001, que foi a Carol Rose. Ela falou que essa seria a cartada final dos escuros. Mas eles também podem recorrer e podem culpar o Sol. Muitas notícias, meus amigos, estamos recebendo uma saraivada de notícias concernentes a isso. O Sol muito perigoso, o flash solar superpotente, emissão de massa coronal, que inclusive paralisou, melhor dizendo, os rádios, Isso, sinal de rádio por algumas horas, esse flash solar, por assim dizer. Então eles podem tentar culpar o Sol também. É uma grande possibilidade. Aliás, o senhor de Davos já cantou isso, citando uma eventual cyberpunk, se é que vocês me entendem. E é óbvio, meus amigos, se eles tentarem isso, será
um tiro no pé. Podem ter certeza, pode escrever o que eu estou falando, porque eles não têm mais recursos. Vamos supor que eles tentem uma invasão de falsa bandeira. Vamos supor aqui. Eles estarão dando sinal verde para uma interferência, uma intervenção direta da Federação Galáctica de Mundos. Eu não acho que eles vão fazer isso, ainda mais com a supervisão da Space Force, e eles precisariam dos satélites. A gente sabe que quem controla os satélites hoje é o Starlink mais a Space Force, então seria uma tarefa muito difícil, sem falar que eles não teriam adesão também da Rússia e muito menos da China. Então eles teriam que combinar isso com todos os países do mundo. Então essa hipótese também, no meu parecer, está descartada. Agora, vamos supor que eles apelem para esta, que está sendo aí cogitada, né, essa Cyberpan. Muito bem, meus amigos. Eles podem paralisar a internet pode cair, vão ocupar o sol, né, tudo paralisado, será realmente um transtorno absurdo, será um caos absoluto. Por isso que é importante você ter papel moeda. Papel moeda é muito importante nesse momento, porque todas as agências vão ficar paradas, se isso acontecer, obviamente, porque é uma suposição, é apenas uma possibilidade, não é uma certeza, mas é importante estarmos precavidos. Papel é dinheiro em espécie, é isso que você tem que fazer. Agora, se eles fizerem isso, eles não podem atingir o Starlink. Não podem. E o Starlink, potencialmente, tem condições de fornecer internet para o mundo inteiro. E nesse caso, o Starlink teria um monopólio. Teria um monopólio do mundo inteiro. E isto simplesmente seria revertido contra eles mesmos. Aí teria a exposição da verdade. Eles seriam desmascarados, porque eles têm que tentar alguma coisa. Porque o loirão, os próprios conselheiros do BD já estão jogando a toalha, meus amigos. Estão mostrando, olha, corrida presidencial batendo as portas. Já estamos em dezembro. Corrida presidencial já começa em fevereiro, março. Você está com 33% de aprovação. Estava com 38%, que estava ruim ficou pior. Uma situação crítica. Não existe perspectiva de reeleição do BD. Nem os seus apoiadores acreditam mais nele. E a gente sabe que, retomando os Estados Unidos, game over. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Tem muitas pessoas que ficam preocupadas com a questão brasileira, que a gente sabe que está bastante delicada, mas o Brasil é uma peça menor. Entenda, você tem que derrubar grandes peças, porque grandes peças derrubam peças menores. Grandes peças têm o poder de derrubar peças menores. E para quem conhece história, sabe muito bem que a história do Brasil tem conexão direta com o que acontece no exterior, principalmente nos Estados Unidos e no mundo, com a questão geopolítica, para ser mais preciso. É só ver a política do café com leite, depois a República Nova, do Getúlio Vargas, depois, novamente, depois do término disso, quando teve o governo militar. Tudo isso foi influenciado por situações externas, políticas externas. E não vai ser diferente aqui, meus amigos. Anotem o que eu estou dizendo. Isso é verdade. Aliás, nós estamos nessa situação por condições externas. Condições externas. Então o Brasil não pode controlar a situação. Condições externas, principalmente a mãozinha dos Estados Unidos, a mãozinha da União Europeia, contribuíram para que o Brasil, se é que vocês me entendem, se encontrasse na situação que se encontra no momento. Então será isso. Este é o fato. Estamos vivendo esse 2024, será determinante para o futuro da humanidade. Eu diria que será a última batalha. Aliás, tudo indica que será assim. E a gente sabe também que as arcas estão sob supervisão dos nórdicos. É bom frisar aqui que os nórdicos não são necessariamente pleiadianos. Eles são pleiadianos, mas estão estabelecidos na intraterra. Então eles são mais intraterrenos. Eles vivem há muito tempo na intraterra, a gente sabe disso através de informações anteriores, de atualizações anteriores do próprio JP, onde ele afirma que esses seres têm bases fixas e já deve ser de muito tempo, talvez estejam aqui há milhares de anos, aqui na intraterra, onde eles interagem com seres do interior da Terra e também da superfície. Então eles assumiram as arcas e eles estão assumindo também a questão da divulgação, que será controlada sim, mas será controlada por eles. Não será controlada pelas instituições, que nós sabemos muito bem, estão propensas a falhas, à corrupção. Então, de fato, meus amigos, estamos vivendo em tempos emocionantes. Apertem os seus cintos. Eu não estou dizendo que será agradável essa passagem, que nós não teremos percalços, que não terá certa angústia, mas será o último desafio, o último grande desafio, e depois disso, o futuro Star Trek. Então vai valer a pena. Muito bem. Já batalhamos até aqui, chegamos até aqui, a praia está logo ali. É claro que existe ainda uma tormenta pela frente, mas a praia está ali, dá para ser vista. A gente consegue enxergar esse futuro maravilhoso. E agora é o momento de sermos persistentes.
Os usantianos perderam cerca... Isso é verdade, meus amigos, tá? Tem várias fontes oficiais. Tudo que eu estou mostrando aqui foi verificado. 500 mil, meio milhão. Apenas meio milhão. Estou sendo irônico, tá, meus amigos? Meio milhão de homens. O equivalente a todos os exércitos britânico e francês, alemão e italiano juntos. Uma verdadeira carnificina. Tá? Vamos ser francos aqui. Entretanto, o Ocidente está ficando sem munição. Sem brinquedinhos e sem munição. Isso é um fato, porque eles gastaram tudo com a Usantia. Meus amigos, se o fato da Usantia não fosse tão determinante para o fim da Cabal, eles não teriam gastado tanto dinheiro, tantos recursos para financiar o Zé. Eles simplesmente tiraram do bolso tudo que eles tinham e que não tinham também. Aliás, adquiriram dívidas e destruíram a própria economia dos seus países, dos seus próprios países. Vejam como isso é determinante. Não é à toa que o próprio Putin disse que com o fim da Usantia, vejam só, meus amigos, seria o fim também dos financistas. O Estado da União Europeia terá de lutar com pedras, general reformado. Só sobrou pedras, porque não tem mais brinquedinho e não tem mais munição, porque eles doaram tudo de presente pro Zé. Aqui. Se a batalha estourar aqui hoje, presta atenção, o exército belga, na Bélgica, um abraço para os nossos amigos europeus que estão nos prestigiando, terá de começar a tirar pedras depois de apenas algumas horas, porque ficaremos sem munições, fecha aspas. Diz a VRT TV, diz que comandou as forças terrestres da Bélgica entre 2017 e 2019, serviu como tenente-general até novembro, disse que tinha 15 milhões de euros, 16 milhões de dólares por ano para comprar munições. A Bélgica concedeu aos Usantia. Por que eles estão sem munições? Por que será? Tá aqui a resposta. A Usantia, 290 milhões de euros. 303 milhões de dólares. Meus amigos, o fato da Rússia ter resistido e vencido essa batalha foi providência divina. Porque simplesmente todos os líderes, BD, União Europeia, tinham certo a vitória da Usantia e, por conseguinte, eles iriam depor o Putin e fragmentar a Rússia. E eles fracassaram miseravelmente em ajudar militar, desde que a Rússia lançou sua operação militar em fevereiro passado. Segundo o Ministério da Defesa belga, esta ajuda incluiu armas e munições e equipamentos não letais, como geradores, combustíveis e peças de veículos. E agora, se eles tiverem que enfrentar uma batalha, eles vão ter que enfrentar com pedras e pau. Esta é a situação da Bélgica, só para vocês terem uma ideia. E não é diferente com a França e também não é mais diferente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também acabou com seus estoques. Muito bem. Aqui. Fedor Lukyanov. Este é um grave erro diplomático que a Usantia acabará por lamentar. Teve a oportunidade de se render, de negociar, e não o fez. E vai pagar muito caro. Kiev rejeitou a finlandização, tá? É um termo. Mas foi quase certamente um acordo melhor do que conseguirá agora. Um mês e meio ou 2 meses após o início das hostilidades, foi oferecida a Usantia que os comentadores ocidentais mais moderados sugeriram, em 2014, após o início da crise aguda em torno de Donbass, a finlandização. O que seria isso? A Usantia ia permanecer com a sua soberania nacional, mas não iria se juntar ao TAN e nem iria hostilizar, ameaçar a soberania nacional do urso. Não teria armas ali, entenderam? Apontadas para a Rússia, de forma alguma. Por outras palavras, uma garantia de segurança e independência do país em troca de restrições escritas ao seu estatuto militar e político. Um exemplo disso foram os acordos entre o urso e a Finlândia após o segundo confronto mundial. Eles tiveram esta oportunidade e não o fizeram. Por isso vão pagar muito caro. Muito bem. Legisladora da Alemanha descreveu a Usantia como um poço sem fundo. Poço sem fundo, igual um buraco negro. Poço sem fundo. Após gastos multibilionários. Um poço sem fundo. Uma ótima descrição aqui. Você gasta e quer mais ainda. Exatamente. Sara, agora um nome difícil de pronunciar, deixa aqui para vocês, listou como exemplo dinheiro enviado diretamente pela Alemanha à Usantia. O dinheiro da União Europeia para Kiev, financiado por contribuintes alemães, e o aplicado nos refugiados antianos na Alemanha. Sara, aqui, o Genk, membro do parlamento de Bundestag, da Alemanha, expressou sua insatisfação com a entrega de um presente de 24 bilhões de euros, cerca de 127,52 bilhões de reais, para a Usantia. A Usantia se assemelha cada vez mais a um poço sem fundo. E não dá nenhum retorno pra gente. Meus amigos, prestem atenção. Por que eles querem proteger o Zé dessa forma? E por que eles querem destituir o Putin? Porque este é o objetivo. Este é o objetivo. Isso é o fato. Aliás, o próprio Robert Kennedy Jr., que é americano e candidato a presidente dos Estados Unidos, tem a mesma opinião. Porque, assim,
A Rússia não avançou para o oeste. Quem avançou para o leste foi a OTAN, foi a NATO. E hoje está batendo nas portas ali da fronteira do urso, né, tentando afrontar o urso. Imagine, apontando mísseis. Isso é para desestabilizar o governo, é óbvio, né, ali na fronteira. Quer dizer, isso nenhum país do mundo iria tolerar uma coisa dessa. Né? Esse é um ato de hostilidade que não pode ser tolerado, não seria admitido por nenhum país do planeta Terra. Muito bem. Zé reconhece que a população de Donbass não quer voltar a fazer parte da Uzante. Veja que ele é um presidente tão bom, tão maravilhoso, um regime tão lindo, tão democrático, que ele mesmo está reconhecendo que a população de Donbass, Donetsk e Luhansk, no caso, Donbass, não quer mais fazer parte, não quer ser cidadão uzantiano. Não, nós queremos ser cidadão do urso, porque lá nós somos bem tratados, lá existe liberdade, né? Lá nós temos comida, né? Lá não existe um ditador, você é, por exemplo, né, Zé? Lá eles não gostam do bigodinho, aqui você, até em shopping center, o Batalhão Azov, por exemplo, né? Pois é, né? Em palestra para universitários, o presidente da Uzante, Vladimir Zé, comentou sobre a reunião de Donbass com o urso e ainda reconheceu que a população não quer voltar a fazer parte do território uzantiano. Quem está afirmando isso é o próprio Zé. Vejam, meus amigos, nem a população uzantiana estão implorando. Meus amigos, era tudo verdade. E tinha muitas pessoas aqui em canais do YouTube desmentindo isso. Eu ouvi o disparate, alguns tiveram a ousadia, o disparate de afirmar que o exército, é um absurdo, um verdadeiro devaneio, né? A pessoa que fala isso está num verdadeiro devaneio, afirmando, baseado em absolutamente nada, em achismo, que teve um referendo, meus amigos, porque o Putin é democrático, que fez um referendo. Vocês querem fazer parte da Uzantia? Vocês votam, pode votar. Agora, se vocês quiserem fazer parte do urso, votem. 80%. Nós queremos ser cidadãos russos. Não queremos mais ficar no jugo do Zé. De jeito nenhum. Ninguém aguenta mais. E teve algumas pessoas que falaram, afirmaram que o exército russo apontou um brinquedinho na cabeça das pessoas para intimidar elas, para coagir as pessoas a votarem para serem cidadãos russos. E agora? As pessoas vão se retratar? Eu estou perguntando. Porque quem está afirmando isso é o próprio Zé. Ele está confirmando. Ele está ratificando. É uma confissão. Isso aqui é uma confissão que ele é um péssimo presidente. É um péssimo gestor. O povo de Donbass não quer mais ficar sob o jugo do Zé. Quer argumento melhor do que esse? Não tem. Esse argumento é irrefutável. Zé também comentou sobre a situação nas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, que foram bombardeadas por cerca de 8 anos pelas forças armadas da Uzantia. O presidente ainda afirmou que a população dos dois territórios não manifestaram o desejo de também voltarem a fazer parte da Uzantia. Não querem mais. Não querem mais. E tem gente ainda que quer defender a Uzantia, que vive em Nárnia. E o pior, se diz desperto. Aqui. O The Economist discute os desafios que os Estados Unidos enfrentaram na aprovação de um novo pacote de ajuda à Uzantia. É o poço sem fundo, vamos chamar ele. Poço sem fundo. Mendigo internacional, pedinte internacional, né, que procede como mendigo. O artigo destaca a falta de união dentro do Congresso, indicando que o Senado poderá tentar assegurar novamente fundos para a Uzantia em breve. Apesar de sua aprovação na Câmara dos Representantes ser improvável, ainda bem, o pessoal está começando a ter bom senso. De acordo com a mídia, a instabilidade política e a incerteza em torno das eleições presidenciais de 2024 são apontadas como potenciais obstáculos à prestação de ajuda militar à Uzantia. A diminuição da ajuda dos Estados Unidos já teve impacto nas tropas uzantianas, com a redução de sua capacidade e uma diminuição significativa nos disparos dos projéteis de artilharia. O artigo também ressalta a superioridade da produção de munições e artilharia do urso, dificultando ainda mais a situação da Uzantia e do Ocidente. Meus amigos, isso é um milagre, meus amigos. Vocês já imaginaram? Estados Unidos, Europa inteira, né, fazendo essa batalha por procuração contra o urso sozinho, isolado, simplesmente arrebentou com toda a Deep State. Vamos continuar. Chegou a hora. O político francês revela plano dos Estados Unidos para se livrarem do Zé. Agora eles querem se livrar do Zé. O Zé realmente se tornou um estorvo, se é que vocês me entendem. Aqui, abre aspas. Tempos ruins para o Zé. Realmente, que entrevista alucinante do chefe. Agora vai aparecer um carro aqui, tocando funk na minha rua. Visto nessa hora. Fazer o quê? Estamos sujeitos a isso. Live ao vivo é assim. Aqui, alucinante do chefe da OTAN, Jen Stomberg, do canal TV alemão, ARD. Chegou a hora de culpar o seu fantoche, Zé. Falou a verdade aqui. Fantoche do BD. Zé, escreveu Philip Pott.
De acordo com o político, essa tática não é nova para os Estados Unidos. Abre aspas, o Estado profundo sempre tem feito isso com seus fantoches. Ele usa as pessoas e joga fora. Aliás, depois eu vou até falar sobre isso. Até o Madurinho comentou e usou os mesmos termos. Só que ele não fala que países que destroem as suas próprias economias, porque nem o Dragão, que é um regime ditatorial, destrói a sua própria economia. E está simplesmente ajudando os financistas. Isso ninguém falou para você, né, Madurinho? Que você também, de certa forma, é um fantoche dos metacapitalistas. Muito bem. Mas nesse ponto, o Madurinho estava certo, de verdade. O Zé é um fantoche. Isto é verdade. É que a gente não pode tirar esse mérito do Madurinho. Vamos continuando. De acordo com Johann Anderfu, o deputado alemão da União Democrata Cristã, CDU, pode resistir a um conflito durante 2 dias, no máximo. No máximo. A situação tá difícil, hein? Os generais franceses dizem que o mesmo se aplica ao seu exército. Por que será? Porque eles doaram tudo que eles tinham e o que não tinham para o Zé. Meus amigos, por que é tão importante vencer? Por que é tão importante? E o Bidê, no verdadeiro devaneio, assim, um absurdo, só cai nessa narrativa pessoas que ainda acompanham, estão ainda atreladas ao sistema. Estão na Matrix. Não, porque o Putin quer dominar o mundo. É brincadeira, né? É um escárnio, é um verdadeiro escárnio. Um absurdo. Aliás, o próprio Putin, ele rebateu esta acusação infundada, né? Totalmente absurda. Falou, simplesmente estou defendendo a minha soberania nacional. Eu estou defendendo o meu direito de existir. Só isso. Eu não tenho pretensão nenhuma de invadir a Europa. Vocês sim querem invadir o meu país. Vocês querem me destituir. É aquela máxima, né? A máxima. Acuse-o daquilo que você faz, né? Exatamente. Querendo inverter as coisas. Eles sempre fazem isso. O mesmo ocorre com os militares dos Estados Unidos. O Departamento de Defesa enviou um grupo de batalha adicional de porta-aviões, meio de defesa aérea, caça centenas de soldados para o Médio Oriente. Problema, o Pentágono não tem dinheiro para pagar a reposição. Não tem, vai ter que doar, mas não tem dinheiro para repor os brinquedinhos. Olha a situação, meus amigos. Eles estão, de fato, com a corda no pescoço. Que eles vão precisar tirar o coelho da cartola. Alguma coisa eles vão ter que fazer para estabilizar o mundo, para tentar frear o avanço da Aliança da Terra, que vai de vento e polpa. O coronel Douglas MacGregor salientou repetidamente que os militares dos Estados Unidos já não são capazes de travar o quê? Tá aqui, na tela para vocês, uma batalha. Não tem mais condições. Isso aqui é um fato. E isso ocorre por quê? Por que será? Aqui está a resposta. Isso ocorre porque o governo dos Estados Unidos não tem dinheiro. Acabou, está falido. Para ter uma ideia do quão falidos os Estados Unidos estão, se você tem dúvida, dê uma olhada nos gráficos abaixo. O primeiro mostra que os bancos dos Estados Unidos estão insolventes. Sabe o que é insolvente? Sabe o que é isso? Não tem liquidez. Não tem liquidez. Se todo mundo vier lá, muitas pessoas vierem sacar, não tem dinheiro. Se não limpasse os seus livros, a maioria deles, especialmente os grandes, teriam que pedir falência imediatamente. Estão subsistindo de forma totalmente artificial. Já faliram. O segundo mostra que o Tesouro dos Estados Unidos está falido. Os preços dos títulos governamentais caíram 50%. Não é à toa que a maior preocupação das pessoas hoje nos Estados Unidos é a economia e a inflação e o abastecimento também. Por isso que o BD está apenas com 33% de aprovação nas pesquisas oficiais. Eu acredito que seja muito maior do que isso. Mas eles já estão admitindo 33%, ou seja, 2/3 do povo americano não aprovam mais o BD. Meus amigos, isso já é mais que o suficiente para sacramentar a vitória do loirão. Por isso que eles estão desesperados. O próprio Obama já jogou a toalha. Falou, infelizmente, BD, olha, você vai perder, viu? Infelizmente, é o que tá. A realidade tá mostrando isso aí. O que eu vou fazer? A gente não pode brigar contra números. Contra números a gente não pode brigar. Muito bem. 50%, porque os chineses e os japoneses estão agora prontos para encerrar para sempre a empresa americana, essa corporação. Há 10 anos detinham mais de 22% dos títulos do governo dos Estados Unidos. Hoje a sua participação é de apenas 7%. Japão, sabe o que significa isso, meus amigos? Todos os títulos do governo a China e o Japão estão se desfazendo deles. Eles tinham 22%, estão se desfazendo baratinho. Baratinho, isso acelera ainda mais, estão se desfazendo dos títulos, isso acelera ainda mais a falência da corporação dos Estados Unidos, que é a corporação da cabal do Fed americano. Por isso que muitos estados americanos, são um total de 25, já estão se salvaguardando com lastro ouro.
Essa é uma iniciativa do estado do Texas, tá, meus amigos? Já estão preparando para fazer essa transação, essa transformação, né? Para substituir o Fed americano por um novo sistema lastro-ouro que vai se adequar ao QFS. Os proprietários dos Estados Unidos também estão com problemas. Muitos problemas, por sinal. O número de vendas pendentes de casas caiu para o nível mais baixo em outubro, desde que a Associação Nacional de Corretores de Imóveis começou a acompanhar os números em 2001. Um sinal de que o sistema atual só beneficia os ricos é que as vendas só aumentaram para casas com preços superiores a $750 mil. Então, casa popular nos Estados Unidos é um péssimo negócio. Aliás, você não consegue pagar a hipoteca. Terrível. O gráfico abaixo mostra que os preços das casas nos Estados Unidos precisariam de uma queda de metade do seu preço atual para atingir a sua média histórica. Tá aqui, meus amigos. Ou seja, o preço da hipoteca da casa popular nos Estados Unidos, padrão americano, simplesmente se tornou impagável. Um cidadão da classe média não consegue mais pagar a hipoteca. Por isso que muitas pessoas nos Estados Unidos estão vivendo em trailers. A perda de patrimônio líquido irá empobrecer ainda mais os americanos, que já perderam mais da metade do seu poder de compra real desde 2008, como mostra o gráfico anterior. A falta de dinheiro, essa situação deles, significa que os atuais regimes da maioria dos países ocidentais já não são levados a sério pelo resto do mundo. A Alemanha é um exemplo disso. Você fica sem dinheiro, sem recursos, a sua reputação também vai junto. Ninguém mais acredita em você. Algo estranho está acontecendo no encanamento financeiro do Wall Street. O Wall Street, essa corporação aí de metacapitalistas, junto com a BlackRock. As taxas de empréstimos durante a noite no mercado financeiro, frequentemente explorado por bancos, fundos de cobertura e outros mutuários, dispararam na última sexta-feira, gerando comparações com o aumento nas taxas de empréstimo de curto prazo em setembro de 2019, que forçou o Federal Reserve Board a intervir para garantir um crédito que continuaria fluindo suavemente através do sistema financeiro dos Estados Unidos. Aliás, o próprio Federal Reserve Board, em nota oficial, garantiu que esse ano de 2024 será de recessão nos Estados Unidos, já que eles mesmos confessando a sua falência iminente. Foi exatamente isso que aconteceu em 1º de dezembro, quando a taxa de financiamento durante a noite garantida, uma média ampla de custo para as instituições, muitas vezes bancos, mas também fundos do mercado monetário e fundos de cobertura, tomaram dinheiro emprestado durante a noite usando títulos do Tesouro como garantia. Subitamente disparou de 5,33% para 5,39%, segundo dados coletados pelo Federal Reserve Board, que é o berço, o QG do sistema fiduciário escuro, do sistema babilônico financeiro. A insolvência bancária, presta atenção nisso aqui, está cada vez mais nítida. Não tem reserva. A bolha financeira não tem mais por onde inflar. Sinal claro que irá explodir a qualquer momento. Não tem mais por onde inflar. Está chegando no seu limite. E isto aqui é um fortíssimo sinalizador. Só não vê quem não quer. Perdas do Fed. Fed, Federal Reserve Board, sistema fiduciário. Isso, ali é a locomotiva do sistema fiduciário mundial, do sistema babilônico. Perdas do Fed atingiram 125 bilhões devido ao custo de juros. As perdas do Reserva Federal dos Estados Unidos ultrapassaram a marca de 125 bilhões de dólares e provavelmente serão muito maiores antes que as coisas melhorem. O Banco Central dos Estados Unidos, que é dos metacapitalistas, é uma organização, uma instituição privada, isso é um absurdo, continua a pagar mais em despesas com juros do que recebe de juros. Ou seja, isso aqui, você está pagando mais despesas de juros do que recebe de juros. Ou seja, você está falindo. Sobre a obrigação que possui dos serviços que presta ao setor financeiro, alguns observadores acreditam que as perdas do Fed começaram há um ano poderão eventualmente duplicar antes de parar. Ou seja, isso aqui é de mal a pior. Tá? Ou seja, a perspectiva é que isso vai explodir a qualquer momento. E falando de líderes que simplesmente não têm mais credibilidade, vamos dar um exemplo aqui do líder alemão. Falando o chanceler alemão, um abraço para os nossos amigos da Alemanha. Já lembrei aqui da Cristina Kuss, que é a nossa moderadora. Pesquisa. Gestão de Schwarz é desaprovada por 82%. Tá pior que o BD. Você conseguiu, Schwarz. Você conseguiu. Tá pior que 82% dos alemães. Avassalador. Uma rejeição avassaladora. Absurda, inacreditável, surreal. Uma pesquisa divulgada na sexta-feira, 8, já faz algum tempo, apontou que a aprovação do chanceler alemão, Olaf Scholz, atingiu o menor percentual já registrado por um chefe do governo no país. Ele conseguiu, você conseguiu, ser o pior de todos os tempos. E os números mostram isso, não é a minha opinião. Não vamos brigar com números, ok? Você foi o pior de todos os tempos.
Tanto é, meus amigos, que a própria população alemã está pressionando a Câmara, os deputados, os políticos, para que a eleição seja antecipada, porque eles não aguentam mais você, não aguentam mais uma marionete globalista, não é verdade, Schwartz? Ninguém aguenta mais. Realmente já deu, você destruiu demais a Alemanha. E a Alemanha, que é a locomotiva financeira da Europa. Então a Alemanha, estando nessas condições, denota a situação deprimente de toda a Europa. Isso é um reflexo da decadência financeira da Europa, e política e moral. E o povo não está mais suportando. O povo não tolera mais você. Abre aspas. O mundo inteiro ri dos alemães. Os alemães viraram motivo de chacota internacional. Porque eles faltam soberania, porque tem um líder fraco, um líder marionete, incompetente, que destruiu, que está destruindo a Alemanha. Por isso que eles querem, vamos antecipar essas eleições, porque ele vai acabar com tudo. Não vai sobrar nada. Afirma o presidente russo, Putin. Foi o que ele disse quando o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, foi recebido com desdém no aeroporto, após uma visita oficial do Estado do Catar. Que coisa. A história mostra que a falência leva à mudança de regime. Portanto, esperem. Isso é muito interessante, meus amigos, e é verdade. A falência precede o quê? A mudança de regime. Óbvio. Sempre falência. O povo vai ficar revoltado, e isto é o prelúdio da mudança do regime. Então o regime vai cair. Então, se você quer saber se um regime vai cair ou não, é a falência. Por que vocês acham que a Argentina mudou drasticamente? Porque estava falida. Totalmente falida. Aí na falência total, tanto é que muitas pessoas têm que aprender com a dor absoluta. Aí chega no fundo do poço, absoluto, e isso que é o caso da Europa, as pessoas começam a acordar. Não, vamos antecipar essa eleição. Não dá mais para aceitar esse negócio. Não dá para aceitar mais. Então a falência precede o quê? A mudança de regime. Sempre foi assim. Sempre. Desde que o mundo é mundo. Portanto, esperem que o Francisquinho, o Chiquinho lá do Vaticano, o Manuelzinho, do Rotaide e muitos outros partam. Vão partir, vão deixar os seus respectivos cargos. O primeiro será provavelmente o líder, com certeza, esse primeiro da lista, o líder fantoche, dos Rotaidezinhos, os antianos, o Vladimir Zé. Fontes da FSB, que era a antiga KGB, agora é FSB, da Rússia, dizem que determinaram que o plano é falsificar o desencarne do Zé e depois substituí-lo pelo general Valery Zaluzkini, que está aqui na foto para vocês. Muito bem. Uma campanha de mídia já começou para transformá-lo de herói em vilão e abrir caminho. No entanto, em vez de falar de subornos, de celebridades, seria bom se falasse sobre o desencarne, aqui que eles querem em massa, de os antianos, pelo qual ele é responsável. Responsável. Ele tem que ser responsabilizado por isso. Sem falar que na Usantia, meus amigos, acontece ainda várias barbáries, Com pequeninos, isso que são vendidos, etc. Isso é oficial, já mostrei para vocês. Existem até agências suíças, se não me engano é da Suíça, que faz esse tipo de coisa, esse tipo de mercado. Sem falar que eles são os porões, os calabouços, de várias coisas que não dá nem pra citar aqui, infelizmente. Mas ali, meus amigos, é o armazém de todas as porcarias dos escuros. Se é que vocês me entendem. Vamos lá. De qualquer modo, é o depósito de todas as porcarias, todas as falcatruas dos escuros. De qualquer modo, o próprio Estado zantiano poderá não sobreviver. Está agora bloqueado pela Polônia, Romênia e Bulgária, Eslováquia e Hungria. Lembre-se dos caminhoneiros. Bloquearam tudo. Tiveram adesão de vários países. Porque os cereais, os antianos, baratos, estão arruinando todo o seu setor agrícola. Estão sendo boicotados. E tá aqui a fonte que comprova isso. Ok? Muito bem. Os caminhoneiros eslovacos juntaram-se aos poloneses no bloqueio da principal passagem de fronteira do país com a Usantia. E a Usantia já não pode mais despachar as suas mercadorias. Entretanto, os caminhoneiros antianos, que esperavam há mais de 2 semanas para atravessar a fronteira, polacos antianos, no posto de controle de aqui é difícil, não vou nem citar aqui, mas está na tela para vocês, anunciaram que iriam fazer greve de fome. Fazer o quê? O choro é livre. Aqui abre aspas. Estamos nos aproximando de mais uma crise grave, disse um funcionário da União Europeia. A situação surgiu porque a União Europeia e os Estados Unidos disseram que não deveriam negociar com a Rússia, com os países BRICS e com o Dragão, dizem fontes da FSB, antiga KGB, Serviço Secreto de Inteligência do URSS. Revelados os lucros dos Estados Unidos após substituírem o gás da Rússia na Europa. E quem ganhou com a miséria, porque agora
o povo europeu paga o dobro pelo gás. E está chegando o inverno, pagando muito mais caro. E quem está lucrando com isso? Os Estados Unidos. E o povo europeu tem que colocar nariz de palhaço. Os países. Porque assim, os Estados Unidos está lucrando com o gás que está pagando o dobro. O urso não foi derrubado, pelo contrário. Todo o dinheiro foi desperdiçado. Uma batalha totalmente em vão. O objetivo não foi alcançado. É só uma questão de ter 1 mais 2, tic-tac funcionando. Não precisa nem ser desperto. E quem está pagando essa conta? O povo europeu. Destruindo, acabando com o padrão de vida do povo europeu. Aqui, com a miséria, desemprego, tudo isso. Aqui. Custo de vida lá em cima. Os países europeus têm recentemente gastado no gás natural, liquefeito, GNL, dos Estados Unidos, o dobro, tá aqui, o dobro do que despendiam antes da operação militar especial do urso. Segundo Eurostat, os Estados Unidos estão obtendo mais dinheiro com o aumento de suas exportações do gás natural liquefeito, GNL, revelam dados publicados pela União Europeia. Não sou eu que estou falando, isso aqui são dados oficiais. Assim, de acordo com o serviço estatístico Eurostat, entre fevereiro de 2022 e setembro de 2023, a União Europeia comprou cerca de 61 bilhões de metros cúbicos de gás de empresas americanas por 62,7 bilhões de euros, 757,5 bilhões de reais, a uma média de 3,1 bilhões de metros cúbicos por 3,3 bilhões de euros, cerca de 17,69 bilhões de reais por mês. Isso por mês. Isso obriga, meus amigos, tem consequências. Obviamente que isso tem consequências na economia. Isto obriga os agricultores, os anti-anos, a deixar seus produtos na União Europeia. Que significa que a maioria dos agricultores da União Europeia não resistirá a esta competição. A única forma de acabar com essa crise é concluir um acordo de paz para que os cereais possam voltar a fluir para o leste e para o sul, afirmou a FSB num comunicado. Então por isso, meus amigos, que o próprio presidente, Viktor Orbán, da Hungria, falou, olha, simplesmente não tem como a gente integrar a usante à União Europeia, porque simplesmente isso vai acabar com as economias aqui da Europa. Isso aqui simplesmente é insustentável. E contra fatos, não há argumentos, principalmente fatos econômicos, porque um fato econômico não tem como você esconder debaixo do tapete. Não tem como. É impossível, porque as pessoas sentem. Não tem como. Você fala, isso não está acontecendo. Óbvio que está acontecendo. Os agricultores estão percebendo isso, estão sendo prejudicados, principalmente na Europa. E eles não vão aceitar isso. E o consumidor também é afetado, porque tem que pagar mais caro. Estão entendendo, meus amigos? Muito bem. A situação em Israel também está atingindo o seu clímax. Está chegando ao seu apogeu. Na semana passada, os líderes da CIA, da Serviço Secreto Israelense, reuniram-se com o primeiro-ministro do Catar, o Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e com autoridades egípcias para pedir ao Catar que continuasse o seu apoio financeiro. Não, isso é um absurdo. Ao grupo extremista. Isso é inacreditável, meus amigos. Eu pergunto, por que o chefe da organização aqui, israelense, pediria ajuda ao grupo extremista? O jornalista francês Thierry Meissan explica isso. Olha só, olha como ele justifica este fato. O grupo extremista e o Natinho, o Bibi, vamos chamar de Bibi, estão longe de ser inimigos. Não, eles não são inimigos, eles trabalham juntinhos, eles são parceiros. Na mídia não são inimigos mortais, não, eles trabalham juntos. Aliás, compartilham do mesmo objetivo, que é destabilizar o mundo. Exatamente isso. Agem em conjunto, sem se preocuparem com a vida dos palestinos e dos israelenses. E quem paga o pato? Mulheres, pequeninos de ambos os lados. De ambos os lados. Agora você não acredita? Eu provo. Não tem problema, a gente vai chegar lá. Não tem problema, pode ser cético. Aqui nesse canal você pode ser cético, porque a gente comprova tudo. Contra fatos não há argumentos. Eu já vou chegar lá, só vou ler essa matéria aqui e a gente já vai chegar lá. Muito bem. Grupo extremista liberta todas as mulheres e pequeninos mantidos reféns em Gaza. O movimento palestino aqui libertou todas as mulheres e pequeninos que mantinha como reféns na faixa de Gaza, disse o vice-chefe do Polipuro do grupo Saleh Aruri. A ocupação israelense insiste em continuarmos a manter várias mulheres e pequeninos como reféns, mas dissemos que não há nenhuma. Trocamos as mulheres e pequeninos que tínhamos. Se houver algum caso, não sabemos sobre ele ou temos. Não fui capaz de alcançá-los para ele, disse o vice-chefe do grupo extremista televisão Al Jazeera. Ele acrescentou que os reféns que permaneceram com o grupo extremista são soldados israelenses e homens que já serviram no exército israelense. Ele acrescentou que não haverá negociações sobre a sua libertação até que cesse a agressão contra a faixa de Gaza. Muito bem. Agora eu vou chegar no ponto que eu queria. Natinho está protegendo. Isso aqui é um artigo? É um artigo do Washington Post. Não é o Demis Viana que está falando. Eu simplesmente estou mostrando o artigo do Washington Post. Se você é cético, tá aqui. Aqui está o fato. Bibi teve uma estranha simbiose com o grupo militante palestino.
Que governou Gaza durante décadas, que foi o primeiro-ministro de Israel, que formou o Washington Post, tá aqui, o Washington Post, não é o Demis. No domingo, citando uma série de especialistas em Israel. Meus amigos, entendam uma coisa, os escuros, eles usam dois lados, e você acredita que a batalha é de duas vias, mas existe uma terceira via, oculta, geralmente oculta, que manipula os dois lados. Sempre foi assim, sempre foi. Os escuros sempre usaram essa tática. E a humanidade cai como um patinho. Cai como um patinho, é um show. Para cumprir os seus propósitos, seus objetivos. Primeiro objetivo, sustentar o complexo militar dos Estados Unidos, que se beneficia com isso tudo. Segundo, arrastar o mundo para um eventual terceiro confronto mundial, que para eles está ótimo também. Aumentar a escala do conflito. Envolver Irã, envolver Síria. Estão entendendo? Quem se beneficia com isso? Os metacapitalistas. Agenda 2030. E você, eu fico pensando nas pessoas, né? Eu fico imaginando aqui, meus amigos, o Schwabzinho, esse pessoal do mal, do fórum, você sabe que eu tô me referindo? De Davos, eu fico olhando, que pessoal tonto. O outro lá ali, chamando, porque esses israelenses são miseráveis, né? E o outro, não, porque esses palestinos, a gente tá financiando os dois. Veja como é fácil manipular o gado. Eles ficam dando risada. É sério, meus amigos. Eles ficam dando risada. Eles acham hilário isso daí. Como as pessoas são bobas. Aqui. O político teria considerado Aqui. Não é eu que estou falando. O político teria considerado o grupo extremista útil por paralisar o processo de paz israelo-palestino e por perturbar o estabelecimento do Estado palestino. É óbvio. Quando esse grupo extremista foi feito, ele foi feito para exatamente isso. Para que não houvesse o quê? Uma negociação de paz. Quando você cria um grupo extremista do terror, é para isso mesmo. É para que não haja, você está impossibilitando qualquer negociação de paz. Estão entendendo agora, meus amigos? Porque o próprio povo palestino, a maioria do povo, é contra esse grupo extremista. Não compactua com esse grupo extremista. As pessoas que realmente querem criar um Estado palestino, que seria, de fato, uma resolução efetiva para esse impasse, não coadunam com esse grupo extremista. Estão entendendo agora? Afirmou o jornal do Natinho, que chefiou o governo israelense, ininterruptamente entre 2009 e 2020. E depois retornou ao poder em dezembro de 2022. Prometeu repetidamente destruir o grupo extremista ao longo de seu mandato. Mas, em vez disso, seguiu políticas que ajudaram, presta atenção, ajudaram o grupo a manter o controle sobre o enclave, informou o meio de comunicação dos Estados Unidos. O gabinete do primeiro-ministro aprovou a transferência de dinheiro do Catar, usado para pagar salários públicos em Gaza. Melhorar a infraestrutura local, supostamente até financiar operações do grupo do extremista. Disse acrescentando que Bibi, Israel, também aprovou libertações periódicas de prisioneiros que supostamente também beneficiaram o grupo. Abre aspas. Os últimos 10 anos, Natinho trabalhou para bloquear qualquer tentativa de demolir o grupo extremista em Gaza, disse ao historiador israelense Adam Haas. Quem está dizendo isso é o historiador israelense, não é o Demis Viana, que estudou as relações entre o primeiro-ministro e o grupo militante, chamando de uma aliança estranha, fecha aspas, que poderia terminou com um ataque do grupo extremista, como vocês bem sabem, no dia 7 de outubro, e a subsequente operação militar israelita em Gaza. O objetivo político de Natinho era alegadamente dividir os palestinos, deixando o grupo extremista governar Gaza, e deixando seus rivais da autoridade palestina controlarem a Cisjordânia. O conflito entre os dois grupos tornou impossível, presta atenção, tornou impossível uma solução negociada de dois estados, afirmou o Alpo, acrescentando que também permitiu ao primeiro-ministro descartar completamente a questão palestina. Entenderam? O grupo palestino vive do terror, vive também, eu não posso nem falar aqui, de contrabando, de mercado, de comércio, de coisas ilícitas. Para eles está muito bem, então eles gostam desse tipo de coisa. E pro Natinho também está ótimo. Porque ele consegue o quê? Ter essa batalha interminável e se assegurar no poder ininterruptamente. E também garantir din-din pro complexo militar dos Estados Unidos e, quem sabe, agora, por causa dos escuros, amando, porque ele é um líder fantoche, levaram o mundo a uma escalada numa terceira G. Deu para entender? Natinho sempre sentiu o conflito palestino uma distração usada como uma questão de cunha em Israel, disse Pfeffer ao jornal. De acordo com o Washington Post, o primeiro-ministro, em particular, procurou evitar qualquer reconciliação entre o grupo extremista e a autoridade palestina, no meio de uma aparente aproximação em 2018. No entanto, não fornece qualquer detalhes sobre a questão. Então você mantém o grupo palestino dividido entre um grupo extremista e aqueles que querem, de fato, resolver isso de forma civilizada, politicamente falando, para que esteja uma solução
para construir 2 estados, que seria, de fato, ia resolver isso, ia sanar esse problema de uma vez por todas. Você divide e essa negociação nunca acontece. Isso foi feito de propósito, tá aqui, quem tá falando é um historiador israelense. Enquanto isso, seus senhores, os Rothschild, meus amigos, eu de fato fico imaginando aquela turma do mal, aquela corja, rindo da cara do povo. Rapaz, ele fez um vídeo ali demonizando os israelenses. É um trouxa. O outro lá. Não, e o outro lá, olha lá. Né? Falando do grupo extremista, né, que eles são todos mal. Que soubessem. Ambos trabalham para nós. Pois é. Estão tentando fazer dos bonzinhos. Laine Rothschild apareceu recentemente na televisão e prometeu que era dar uma de bonzinho, de santinho. A IA mudará tudo para melhor. Ou para pior, né? Acho que vai ser para pior, né? Na mão de vocês é para pior, né? Por que não nos perguntamos como a IA pode nos ajudar a resolver as falhas estruturais do nosso sistema econômico? Como a IA pode fazer a nossa economia funcionar para o benefício de todos? Apelo a um compromisso conjunto dos setores públicos e privados para o bem comum. Bem cara de pau. Né? Que precisamos pensar sobre o nosso contrato social, fundamental com a sociedade. Como ele é bonzinho, como ele é benevolente. Estamos falando de uma reforma fundamental na economia. Você quer o quê? O grande reset de Davos, onde as pessoas terão nada e serão felizes, né, meu filho? Essa que é a verdade. Eles também parecem estar usando a IA para manipular a mídia e a política em seu benefício. A Sports Illustrated foi pega usando a jornalistas gerados pelo IA, que escreveram artigos gerados por IA. Então enlouqueceram e apagaram as evidências depois que um dos seus desenvolvedores da web cortou seu acesso ao dinheiro. Então os escuros, eles não são apenas responsáveis por todas as mazelas do mundo, todas as desgraças do mundo, os metacapitalistas, mas também uma gestora econômica incompetente. Ainda bem. São totalmente incompetentes. É uma incompetência atrás da outra. E por que será isso, meus amigos? A gente sabe por quê. Porque hoje eles estão como líderes, eles estão agindo como galinhas sem cabeça. Eles não têm mais a proteção e a orientação dos seus mentores extraterrestres negativos, que foram devidamente expulsos do nosso planeta e do sistema solar. A tentativa deles de fazer com que todos mudem para os carros elétricos é um excelente exemplo disso. Um novo relatório da Consumer Reports descobriu que os veículos elétricos têm quase 80% mais problemas e são geralmente menos confiáveis do que os veículos com motores convencionais de combustão interna, ou seja, é um custo muito mais elevado. Não compensa, custo-benefício de fato não compensa. Um grupo de 4.000 concessionários de automóveis dos Estados Unidos alertou uma carta que a atual procura por veículos elétricos não pode corresponder ao grande fluxo de veículos elétricos a nossas concessionárias. Mesmo com redução significativa de preços, incentivos aos fabricantes e os generosos incentivos governamentais. Fecha aspas. Os compradores acham que sua manutenção é muito cara, não têm acesso fácil à estação de carregamento, estão preocupados com a perda de autonomia em climas frios ou quentes, fazem longos deslocamentos diários e não têm tempo para carregar a bateria. Assim por diante, o maior impedimento para os compradores de caminhões é a perda drástica de autonomia, ou seja, não é viável. Não é nenhuma surpresa que a Ford planeja cortar ou adiar 12 bilhões em investimentos em veículos elétricos. É apenas uma questão de tempo até que a Tesla faça um anúncio semelhante. Que tal mudar para o hidrogênio? Muito bem, Musk. De fato. De fato não foi mudado para hidrogênio por uma questão de lei de mercado. Quando os escuros estiverem no poder, isto não é possível. Então não vai vir Medbed, não vai vir carro a hidrogênio, muito menos antigravidade, máquinas replicadoras, aliás, todas as tecnologias suprimidas, enquanto o Fed americano estiver respirando. Ele já está na UTI, mas ainda ele existe. Infelizmente, eles estão de pé ainda e a batalha não terminou. Apesar de estarmos nos momentos finais, no desfecho, nos últimos momentos, a batalha final entre o bem e o mal, que com certeza será travada nesse ano de 2024. Não temos mais tempo. O tempo se esgotou. E eles sabem disso, tá, meus amigos? Por isso que agora eles vão pro tudo ou nada. Muito bem. Aqui, meus amigos, mais notícias. Pentágono é uma fraude multitrilionária, não é multibilionária, não. Eu ia falar multibilionária, mas é muito pior. Multitrilionária. Que matéria, essa matéria é muito boa, do TOC 3216. É um blog muito bom esse daqui. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, DOD, foi reprovado na 6ª auditoria anual. 6ª auditoria. Foi reprovado. Quer dizer, a conta não bate. Meus amigos, isso aqui é inacreditável. É simplesmente surreal. Uma organização, né? Organização do Departamento de Defesa, o Pentágono, simplesmente vai fazer prestar contas, porque precisa prestar contas. E a conta não bate. Está faltando bilhões e bilhões todos os anos. Simplesmente bilhões não são contabilizados. E como que faz? Onde foi parar esse dinheiro?
E o pior, o povo não fala nada. Meus amigos, eu fico estarrecido. Você tem uma organização igual o Pentágono, que é uma organização pública. Você vai fazer uma auditoria. Todos os anos, 10 a 10... Meus amigos, não bate a conta. Trilhões foram desviados. Trilhões de dólares do contribuinte. E o povo simplesmente com sangue de barata. Porque não dá para entender. E onde que vai esse dinheiro? Ele é desviado para onde? A gente sabe. Né? Onde é desviado esse dinheiro? Vai para o Serviço Secreto Espacial dos Escuros. Sempre foi feito assim. Para produzir o quê? Híbridos, super soldados, naves antigravidade, que apenas uma elite acaba usufruindo, né, para o Serviço Secreto Espacial, brinquedinhos e outras coisas mais, e outras coisitas más. É para isso. E quem financia isso daí? É o contribuinte dos Estados Unidos, que está vendo isso todos os anos. Não bate a conta e o povo simplesmente não reage. Eu não entendo, meus amigos. Parece que o povo americano tem sangue de barata. Isso aqui é um fato. Tá? Isso aqui não é especulação. Vamos continuar aqui. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, DOD, foi reprovado na 6ª auditoria anual, consecutiva, mas o dinheiro dos contribuintes continua a ir por esses buracos negros, né? Buraco negro. Vai embora, sugador, sem fim, de corrupção. Recentemente o Pentágono admitiu, eles mesmos admitiram, que não consegue contabilizar bilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos. Dinheiro sumiu e ninguém sabe para onde. E fica por isso mesmo, tendo sido reprovado numa enorme auditoria anual pelo 6º ano consecutivo. E tem pessoas que acham que os Estados Unidos é um modelo de gestão. Meus amigos, se os Estados Unidos fosse um país sério, de verdade, todos os líderes do Pentágono têm que ser o quê? Prestar contas. Deviam ir para cadeia. Cadeia. Deviam ver o sol nascer quadrado. Ou vocês dão respostas. Da onde que foi parar esse dinheiro, vocês vão para cadeia, vocês vão responder. Em juízo. Vocês vão ser processados. E fica por isso mesmo. Quer dizer, se o governo sabe disso e não faz nada, é porque está entendendo. É cúmplice também. Todo mundo está em conluio. Isso é uma conspiração aberta, na cara dura. Porque não tem como chegar a outra conclusão que não seja essa. E o povo tá por isso mesmo, tá tudo bem. A vida segue, né? Por isso que vocês estão lá. Eu nem vou falar aqui, por favor. Aqui, não dá, né? Isso não dá. Bilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos, tendo sido reprovado numa enorme auditoria anual pelo 6º ano consecutivo. 6º. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos seguidos reprovado na auditoria. Quer dizer, vai sumindo dinheiro, uma festa, bilhões e bilhões, chega a trilhões. Trilhões não contabilizados. Terrível, né? E é óbvio que o governo sabe disso, dessa entidade, que é um órgão governamental, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Aqui. O processo consistiu em 29 subauditorias nos vários serviços do DOD, e apenas 7 foram aprovados esse ano. Nenhuma melhoria em relação ao último. Essas auditorias só começaram a ser realizadas em 2017. Antes nem tinha auditoria. Então o rombo deve ser muito maior. Muito maior. Meus amigos, eu tenho fonte, segundo o David Wilcock. Esse rombo vem desde 1990. Desde 1990. E só foi contabilizado a partir de 2017. Quer dizer, isso aqui deve ser um valor astronômico. O que significa que o Pentágono, quase o orçamento de um país inteiro. Meus amigos, eu estou falando de um orçamento de um país inteiro. O dinheiro sumiu e fica por isso mesmo. O que significa que o Pentágono nunca passou por nenhuma delas com sucesso. Foi reprovado em todas. O fracasso desse ano ganhou algumas manchetes. Foi brevemente comentado pelos principais meios de comunicação social. E depois, com a mesma rapidez, esquecido por uma sociedade americana. Comentaram, tá bom, vai ver futebol, né? Não pensa que o futebol americano é diferente daqui. Não é. Vai ver novela, vai ver série. Aqui não gosta de novela, vai ver série. Vai assistir a série. Deixa pra lá. Meus amigos, isso aqui é motivo para o povo massivamente estarem nas ruas e pedir, nós queremos saber para onde vai esse dinheiro. Se o povo fizesse isso, ia descobrir todas as barbáries. Ia descobrir todas as barbáries do Serviço Secreto Espacial. Porque ia chegar exatamente nisso. No complexo industrial dos Estados Unidos e das corporações. Que escondem todas as tecnologias. Inacreditável. É inacreditável a inércia. Desculpem, meus amigos, eu não sei. Não dá nem para descrever um negócio desse. Apesar de gastar cerca de 2,3 trilhões de dólares numa desventura militar de 2 décadas no Afeganistão, presta atenção, o povo americano testemunhou a retirada ignominiosa, vergonhosa, vexatória daquela nação ao vivo pela televisão em agosto de 2021. Quer dizer, você pegou 2,3 trilhões de dólares e jogou no lixo. Então eu já estou acostumado a jogar dinheiro do lixo. Eu acho que o americano acha que o dinheiro dá em árvore. Só pode ser.
Aqui, da mesma forma, um investimento de 750 bilhões de dólares. É claro, meus amigos, não estou me referindo a todo o povo americano. Eu estou falando da população em geral. É claro que existem muitas pessoas esclarecidas nos Estados Unidos. Por favor, então vamos entender o que está sendo dito aqui, ok? É óbvio que eu não estou generalizando. Da mesma forma, um investimento de 750 bilhões de dólares na invasão em 2003 do Iraque e na subsequente ocupação do Iraque durante uma década. Foi para o ralo, pro lixo, quando os Estados Unidos foram obrigados a retirar-se em 2011. Apenas para regressar em 2014 para mais uma década de perseguição ao ISIS. Em si, uma manifestação do fracasso do empreendimento iraquiano original. No geral, os Estados Unidos gastaram mais de 1,8 trilhões, não é bilhões não, trilhões, quase 2 trilhões de dólares, no seu pesadelo de 20 anos no Iraque e na Síria. Como vocês bem sabem, vamos recapitular aqui, Câmara aprova a formalização do processo de impeachment do Biden. Biden está em maus lençóis. Nível de aprovação, que era de 38, caiu para 33. E mais um processo de impeachment, de investigação nas costas dele. Eu ia falar outra coisa, mas não posso falar aqui. Por uma questão de educação. Vocês entenderam o que eu queria dizer? Muito bem. Então a situação dele está bem difícil mesmo, está bem complicada. Hunterzinho desempenha um papel fundamental nas acusações, com o filho do presidente acusado de fechar acordos comerciais com vários clientes estrangeiros, em troca de acesso ao seu pai. O antigo parceiro comercial do Hunterzinho, o Denver Asher, disse ao Comitê de Supervisão, em julho, que a posição do Hunterzinho, do Bidezinho, no Conselho de Administração de Burisma, lembra daquela empresa de gás da Usante? Burisma, justamente, uma empresa de energia usantiana, que lhe foi dada apenas para garantir que a empresa teria influência sobre a política dos Estados Unidos, opção, assim, passiva mesmo, né? O presidente Biden nega qualquer conhecimento. Não sei de nada. Parece que a história se repete. É como eu falo para vocês, meus amigos, Estados Unidos e Brasil não são tão diferentes assim. O presidente Biden nega qualquer conhecimento. Eu não sei de nada. Conhecimento e envolvimento nas atividades comerciais do seu filho. Apesar dos e-mails entre Hunterzinho e seus clientes sugeriram que Hunterzinho organizou reuniões. Asher também alegou que Bidezinho jantou várias vezes com clientes do Hunterzinho. E Hunterzinho recebeu transferência de dinheirinho, de money, imediatamente após pelo menos 2 desses encontros. Que coisa feia. E depois, meus amigos, deixa eu mostrar aqui os episódios do que está acontecendo nos Estados Unidos. Vários episódios realmente incríveis aqui, desastrosos também. Desastrosos, no caso, para o Biden. Aqui, Russia Today, fonte. Hunterzinho, ele foi intimado, eu vou simplificar aqui, nem vou ler o texto, ele foi intimado a depor no Congresso dos Estados Unidos. E ele, na maior cara de pau, em vez de depor e cumprir o mandato, não, ele chamou o quê? A imprensa, ele deu uma coletiva de imprensa se vitimizando, já viram isso antes? Não, porque eu sou coitado, porque sou malvado, é perseguição, eles estão querendo dar o golpe no meu pai, é um absurdo, entenderam, meus amigos? Como eu falo para vocês, Estados Unidos e Brasil não são tão diferentes assim. Muito bem, vamos lá. E falando nisso, a TASS, está aqui, meus amigos, Biden classifica seu inquérito de impeachment como golpe político. Golpe. Aqui, tá aqui, é aqui. Hoje, 14 de dezembro, TASS, o presidente dos Estados Unidos, o Bidezinho, é o Biden, né, o Bidezão aqui no caso, né? O grande Biden, aqui, Joe Biden, Biden pai. Descreveu o inquérito de impeachment em andamento contra ele como um golpe político, golpe político dos membros republicanos, esses malvados, esses trevosos, pessoas do mal. Estou sendo irônico, tá? Mas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, esses são caluniadores, difamadores, porque eu sou um homem íntegro, aquela coisa toda. Você conhece aquela ladainha, aquele discurso. Muito bem. Aqui. Em vez de fazer qualquer coisa para ajudar a melhorar a vida dos americanos, fica aí, não, eles estão focados em me atacar. Com mentiras, mentiras, você tem que se explicar, né? Mostra, prova que é mentira. Em vez de fazer o seu trabalho, um trabalho urgente que precisamos ser feito, o trabalho urgente que precisa ser feito é mandar mais dinheiro para os no caso, né? Para falir ainda mais os Estados Unidos. É isso, né, Biden? Vocês não estão cumprindo o trabalho. Quer mandar mais dinheiro, esse buraco sem fundo, que é usante. Pois é. Está a optar por perder tempo com essa façanha política infundada, que até os republicanos do Congresso admitem não ser apoiada por fatos. Ele está se referindo a alguns republicanos, né, que são pró-sistema. Afirmou Biden, disse em comunicado divulgado pela White House. Que coisa, não? Aqui. Enquanto isso, Putin declara guerra aos verdadeiros trevosos, os verdadeiros vilões que estão por trás das cenas. Aqueles que ficam dando risada da cara do povo, justamente. Que jogam uns contra os outros. A gente fala muito, né? Jogar uns contra os outros. A velha tática de dividir para conquistar. Quem são esses senhores? Esses aqui. Senhores de Davos. Ele mesmo. Ele falou, ele é um alvo militar legítimo. De acordo com Putin, a agressão de Schwab
viola diretamente o direito internacional e coloca firmemente na mira de uma resposta militar robusta destinada a restaurar a lei e a ordem globais, para não mencionar a salvação da humanidade. Salvação da humanidade. Sabe o que o Putin está dizendo? Esses são os verdadeiros inimigos da humanidade que vocês não sabem identificar. Aí vocês acham que é o grupo extremista, vocês acham que é Israel, vocês acham que é os Estados Unidos. Não, são esses. Ali é o QG. Os outros são todos marionetes, são todos manipulados. Meus amigos, a luz está vencendo. A luz está vencendo, sim. Está vencendo. O Elon Musk está fazendo... Já trouxe Tucker Carlson. Alex Jones agora voltou com força total, tá no X. Grandes Alex Jones. Alex Jones foi... Por que o Alex Jones ele foi censurado, meus amigos? Porque ele atacava, ele mostrava quem eram os verdadeiros inimigos da humanidade. Se tinha uma coisa que o Alex Jones fez e fez muito bem feito, foi isso, alertar o povo, olha, esses são os... É aí que é a fonte, entenderam? Aí o vespeiro, mostrou onde está o vespeiro. Por isso que ele foi perseguido, compreendendo? Porque ele realmente se levantou contra os metacapitalistas. Quantas vezes já vi vídeos do Alex Jones? Alex Jones é uma pessoa realmente admirável. Quantas vezes eu vi vídeo do Alex Jones de frente das reuniões anuais do grupo Bilderberg, ele com um megafone, falando, vocês querem fazer isso, isso, isso. Só que ele estava ali reunido com meia dúzia de pessoas. Eu pensei, puxa vida, tinha que ter milhões de pessoas aqui junto com você, Alex Jones. Mas você nunca desistiu. Nunca desistiu. E tá voltando, e vai voltar com força total. Maravilha isso aí, maravilha. Meus amigos, a gente tem que ser perseverante como o Alex Jones. O Alex Jones foi perseguido, foi tirado das redes sociais. Tinha lá, sobrevivia, com algumas pessoas que davam uma força pra ele. É verdade, é assim que ele sobrevivia, agora ele tá voltando. Ele vai ser recompensado. Ele vai ver esses trevosos caírem. Aqui. Falando na sessão plenária da 20ª reunião do Clube Internacional, discussão vai andar em Sochi. Putin declarou que os globalistas, incluindo Schwab e seus conselheiros próximos, são alvos militares legítimos, porque tentado descaradamente tomar o poder num golpe de Estado globalista. Maravilhoso. Maravilhoso. Por isso que eles querem demonizar o Putin, e tem gente que compra. Estão entendendo agora? Por isso que a grande mídia quer demonizar o Putin. Pena que eu não tenho aqui o hino da Rússia, senão eu mandava tocar. Eu mandava. Colocava de fundo aqui, nessa live. Vamos pro próximo. E falando em Alex Jones, tá aqui ele. Grande Alex Jones. Realmente admirável. Uma pessoa que realmente lutou pela libertação planetária, né, Alex Jones? Você fez grandes denúncias. Você que esteve, inclusive, ele se infiltrou numa das reuniões dos escuros, nos rituais, do grupo Boêmia. Isso, exatamente. Foi nessa ocasião. Aqui. A plataforma de mídia social de Elon. Tem gente que também persegue o Elon. Ela também é perseguido, meus amigos. Ele é perseguido pela grande mídia. Se você quer saber quem lado a pessoa tá, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser expert em geopolítica, nem exopolítica. Mas se uma pessoa é perseguida pela grande mídia, pode saber que ela tá do lado certo. Pode ter certeza absoluta. É fácil. Ele tá do lado da luz. Geralmente é assim. Tá? A plataforma de mídia social do Elonzinho restaurou a conta de Alex Jones. Tem gente ainda que fala que o Elon é do mal. Alex Jones, anos depois que o apresentador da InfoWars foi permanentemente suspenso, quando o site era conhecido como X. Aliás, ele foi suspenso de tudo. YouTube, Twitter, tudo que você possa imaginar. Todas as plataformas. Simplesmente acabaram com ele. Acabaram com ele. Ele tinha um site, onde ele fazia streaming, e o pessoal dava uma força para ele. Por isso que ele conseguiu sobreviver até hoje. Grande jornalista. Aqui tá, é da Epoch Times, saiu a manchete. Com certeza vai arrastar um grande público. Ele vai ter 10 vezes mais seguidores que tinha antes. Garanto isso para vocês, meus amigos. Garanto. Vai acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu com o Tucker Carlson, que foi expulso também da Fox News. E para quem tem dúvida da situação dos Estados Unidos, crítica, Estados Unidos podem entrar em recessão em 2024. Meus amigos, vamos juntar as peças aqui. Vamos lá. Eu sei que vocês são pessoas inteligentes. Presta atenção. Vamos lá. BD 33% de aprovação. Estados Unidos entra em recessão. Quem está falando isso é o próprio Fed americano, não sou eu. 2024, que coincide com a corrida eleitoral. E o BD será investigado num processo de impeachment, que pode até não dar em nada, não tem problema nenhum, mas vai cumprir o seu propósito, que é desgastar o BD ainda mais. Meus amigos, vamos juntar as peças aqui. Existe alguma chance do BD vencer? Não tem. Até o Obama já jogou a toalha. Não tem como. Já perdeu. É inútil. E é claro que eles vão ter que recorrer a um coelho na cartola, porque não tem opção. Eles vão pro tudo ou nada. Vão usar o seu último recurso. Por isso, meus amigos, que eu estou dizendo para vocês que este ano será a batalha final. A última batalha. Mesmo porque eles não têm mais recursos e nem têm mais tempo também. Aqui.
Estados Unidos podem entrar em recessão em 2024, admite o presidente do Federal Reserve Bank, aqui do Fed, que está fedendo, de verdade, para fazer até um trocadilho aqui. O Fed está fedendo. Banco, aliás, já fedia há muito tempo, porque ninguém sentiu o odor pútrido. Aqui, Banco Central Norte-Americano. Siga a Sputnik Brasil, que é a fonte, e tem nessa aqui, os Estados Unidos podem entrar em recessão em 2024, acabei copiando sem querer, tá? Mas é da Sputnik Brasil, tudo bem. Admite o presidente do Federal Reserve Fed, Banco Central Norte-Americano. O presidente do Fed, Jerome Powell, reconheceu que o país não está em recessão, mas poderá estar no próximo ano, devido à incerteza sobre o crescimento e a inflação. Meus amigos, isso aqui é a receita do bolo da derrota de qualquer presidente que quer se reeleger. Tá? Não existe cenário, não existe condições para que o BD possa se reeleger. Porque a situação é tão crítica, meus amigos, do BD, é tão crítica, que até mesmo as fontes de pesquisa oficiais, prestem atenção, que depois, mas vai não, presta atenção. As fontes de pesquisa oficiais, todas, colocam o Loirão como ganhador. Se as próprias fontes de pesquisa estão admitindo isso, porque a coisa tá preta de verdade. Deu para vocês entenderem? Porque geralmente eles fazem o contrário. Não, o BD está vencendo, não tem como. O nível de rejeição é tão grande, mas é tão grande, que não tem como mascarar isso. Deu para vocês entenderem? É impossível. BRICS crescerá graças principalmente à adesão de países africanos. Um abraço para os nossos amigos africanos que estão nos prestigiando. Cientista político russo. Levando em conta a fila de países africanos que desejam aderir ao BRICS, o continente é a região crucial para ampliação do grupo, afirmou o diretor científico do Conselho Russo para Assuntos Internacionais, o Andrei Kortunov. Abre aspas. Talvez seja correto dizer que o BRICS vai crescer à custa da África, destacou o chefe de um dos think tanks mais influentes do país. Na sua opinião, o próximo membro mais provável do BRICS pode ser a Argélia. A Nigéria também tem chances de aderir. E o que aconteceu realmente, o que está acontecendo na África é totalmente louvável e serve de exemplo para o mundo inteiro, meus amigos. A Níger, com a coragem de expulsar o neocolonialismo dali, francês, reagindo, não aceitando mais ser subjugado pelos líderes europeus. A Rússia ali mostrando um caminho, uma alternativa para esses países, mostrando vocês são importantes, vocês são seres soberanos, vocês merecem uma posição de destaque na humanidade. Vocês não merecem viver como país de terceiro mundo, de quarto mundo, porque tem muitas regiões da África que não dá nem para classificar como terceiro mundo, são países de quarto mundo. Tamanha a precariedade e a miséria. Realmente reagindo. O povo africano está de parabéns. Realmente de parabéns o que vocês estão fazendo. Vamos dar continuidade aqui. Putin está dando um recado para todos os países do mundo. É impossível a existência da Rússia sem soberania, diz Putin. O que o Putin está querendo dizer? É impossível para os Estados Unidos sem soberania. É impossível a França existir sem soberania. Eu estou lutando para a minha existência. Vocês têm que fazer o mesmo. Lutem pelos seus países, dando um recado para todos os cidadãos do mundo. Este é um recado bem dado do Putin. Durante a linha direta com o presidente líder do URSS, observou que a principal tarefa é o reforço da soberania da Rússia, segurança nas fronteiras e garantir os direitos e liberdades dos cidadãos. Direitos e liberdade dos cidadãos. Ainda tem gente que fala que o Putin é ditador. Tem gente que fala que ele é comunista. É um verdadeiro devaneio, uma coisa totalmente absurda, que não tem qualquer... Não faz, realmente não tem noção com a realidade. Realmente não condiz com a realidade. Quantas e quantas vezes Putin já fez declarações, olha, que regime antigo, só atrasou o nosso país, etc. Pois é. Economia do urso tem força suficiente para se sentir confiante. Putin observou que o PIB, o Produto Interno Bruto da Rússia, deve crescer 3,5%, contrário de vocês, porque nós estamos lutando pela soberania. Em outras palavras, as forças superiores, a fonte criadora está nos abençoando. Por quê? Porque estamos fazendo a coisa certa. Diferente de vocês, que aceitam ainda ser liderados por líderes fantoches. Está dando um recado para o mundo. Até o final do ano. Segundo ele, esse é um bom indicador. E vai ter eleição lá no urso, tá, meus amigos? E muito provável o Putin vai ser reeleito, com certeza. Putin e a paz chegará quando o urso atingir objetivos de sua operação militar especial. Incrível, meus amigos. Incrível. Quando o Putin fala, ele fala muito mais do que ele quer dizer, meus amigos. Ele fala para o público em geral, esse homem é um gênio. Porque ele dá uma palavra para o público geral, para as pessoas medianas, povo comum, e para aqueles que são realmente, têm visão além do alcance. Presta atenção nesse detalhe aqui. Putin, a paz chegará quando o urso atingir os objetivos de sua operação militar especial. Sabe o que ele está querendo dizer? Que quando a Ausântia cair, o mundo será liberto.
exatamente isso. Não é a Rússia, é o mundo inteiro. Porque ali é o depósito. É o depósito dos discursos, onde eles escondem todas as suas falcatruas. Todas. Não compreendeu para entender? Sem falar também, meus amigos, que eles, ao mesmo tempo, eles estão enfraquecendo a economia do Fed americano, do sistema babilônico financeiro. Ao mesmo tempo, eles estão matando 2 coelhos numa tacada só. E mostrando o quê? Uma alternativa para o mundo. E ele já mostrou essa alternativa para a África. A África já comprou. Muitos países estão comprando essa visão de soberania nacional. Olha, não sejam marionetes dos banqueiros, dos metacapitalistas. Sejam independentes. Cada país cuide do seu nariz. Esse é o discurso da Rússia. Em síntese, esta é a essência do discurso, da política, a política da Rússia, num mundo multipolar. Deu para entender? Um mundo multipolar exatamente vai totalmente contra, totalmente antagônico às pretensões de Davos, da nova ordem de Davos. Deu para entender, meus amigos? Muito bem. O URSS foi forçado a iniciar a operação militar especial. As forças armadas antianas não tiveram nenhum sucesso com a contraofensiva. De fato. No conflito da Usantia não há nada de semelhante com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mesmo porque ninguém está tirando, né, vida de mulheres pequeninos. Exatamente, desencarne. Não está acontecendo isso. É bem diferente. São 2 coisas totalmente diferentes. Especialista. Aqui. Rússia está pronta para construir relações com os Estados Unidos. Uma pena que BD não. A Rússia está mostrando boa vontade. Nós não queremos ser inimigos. Meus amigos, olha só. Nós não queremos ser inimigos dos Estados Unidos. Nós não queremos ser inimigos de ninguém. Nós simplesmente queremos ser independentes. Esta é a luta do urso. Porque nós somos a resistência. E eu estou mostrando uma alternativa para o mundo. Estou construindo um novo sistema econômico. Lastro ouro, lastro commodities. Estou fortalecendo o BRICS. Mostrando o quê? Um caminho da soberania nacional. Especialista. O urso está pronto para construir relações com os Estados Unidos. Uma pena que BD não. Presidente Urso, Putin, durante uma conferência de imprensa, nessa quinta-feira, dia 14, afirmou que a política imperial dos Estados Unidos é contra os próprios interesses da América. E, na verdade, os Estados Unidos não tem nada de imperial, né? Os Estados Unidos é simplesmente instrumentalizado pelos metacapitalistas. Mas, meus amigos, entendo, isso faz parte do jogo político. Ele tem que usar essa linguagem. Por isso que a Rússia usou o eurasianismo, né, para se representar. Porque, assim, quando a Rússia deixou o socialismo, né, depois de 1990, com a queda do Muro de Berlim, etc., eles precisavam ser contra, ter aquela posição, né, aquela posição de ser contra, não o Ocidente, mas aos metacapitalistas, a União Europeia, principalmente as corporações, e ao mesmo tempo ter uma visão conservadora, uma visão que preserva a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação, a liberdade econômica também, porque na Rússia tem totalmente liberdade econômica, aliás, existem muitos empresários, né, de impedimento. Então ele precisava criar algo que não fosse identificado nem com esquerda nem com direita. Ele conseguiu, através do Dugin. Realmente foi genial da parte do Putin. Por isso que muitas pessoas nem sabem o que o Putin é. Tem gente que fala que ele é de extrema direita, tem gente que fala que ele é de esquerda, tem gente que chama ele de comunista. Para ele tanto faz. Ele não quer ser identificado com nenhum ismo. Marco Marsoli, pesquisador associado do Centro de Investigação da Análise Estratégica, explicou a Sputnik, o líder político, quis dizer exatamente com essa afirmação. E se você acha que o Putin não é conservador, saiba que esse ano 2024 será declarado o ano da família na Rússia. Tá? É ano da família, dos valores tradicionais. Segundo Marsili, Putin reconheceu o papel. Não pense que a cultura off não existe no russo, tá, meus amigos? Não tem. Essas partes não existem lá, tá? Já vou adiantando aqui para vocês. Segundo Marsili, Putin reconheceu o papel dos Estados Unidos como potência global e que, de certa forma, atribuiu Washington a responsabilidade por inúmeras crises que não vão ser resolver senão pelo caminho do diálogo. Para ele, a administração Biden deveria ter resgatado seu papel de protagonismo com proposições que viessem à resolução dos desafios globais e não do acirramento das questões geopolíticas. Muito bem. Meus amigos, como eu havia dito para vocês, Zé perde apoio popular e pode ser substituído em prol de um processo de paz. Diz a analista, ele pode ser descartado a qualquer momento. Qualquer momento, ele pode acordar ali. Segundo o analista ali, eu nem vou falar aqui, né? Vocês entenderam, né? Zé perde apoio popular e pode ser substituído em prol do processo de paz, diz a analista. Pesquisa de opinião mostra um desgaste de Zé entre população. Desgastado. A Usantia, enquanto autoridades ocidentais, ninguém quer saber mais dele. Nem a população aguenta mais ele, nem os militares, ninguém aguenta mais o Zé. Ele está sacrificando o povo inteiro. Meus amigos, na Usantia, pessoas de 68 anos, pessoas idosas, estão sendo recrutadas para o fronte. Ele recrutou até um líder da igreja ortodoxa. A média de idade dos combatentes usantianos é de 40 anos.
Isto é inaceitável. Ele devia ser condenado pelos direitos humanos internacional. Essa que é a verdade. Mulheres no front, já vi vídeos. Mulheres e algumas gestantes. Eu nem vou falar porque eu fico muito... É lastimável, meus amigos, é lastimável. Sputnik Brasil conversou com especialistas para saber como o autoritarismo, a visão realista sobre o campo de batalha pode levar ao fim da presidência do Zé. Após o fracasso da contraofensiva usantiana e de uma viagem com poucos resultados aos Estados Unidos, aliás, ele voltou com as mãos abanando, falaram, sinto muito, Zé, mas não dá mais. O presidente da Usantia, Vladimir Zé, enfrenta dificuldades para se manter no poder. Na segunda-feira, o Serviço de Inteligência Externa do URSS, CVR, informou que uma eventual substituição do líder usantiano já é debatida por autoridades no Ocidente. Segundo a CVR, o Ocidente já está querendo substituir o Zé, se é que vocês me entendem. Pois é, porque ele se tornou inconveniente. Principalmente por quê? Porque ele sabe demais. Eu preciso entender? Ele sabe demais. Ele sabe muito a respeito do BD. Por que vocês acham que ele fica chantageando o BD a todo tempo? O cara manda mais dinheiro, e o BD mandando. E o BD suplicando pro Congresso. Parece que só falta ficar de pirueta, né, pro Zé, pra conseguir dinheiro pra ele. Por que será? Porque tá na mão dele. Essa que é a verdade. Ele sabe muito. Esse é um arquivo vivo. É pra vocês entenderem, meus amigos. Muito bem. Gratidão pela presença de vocês.